Fala, Gunners! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo pré-jogo e vocês já sabem, tem vídeo pré-jogo é sinal que tem jogo do Arsenal contra times do Big Six. Jogos importantes e o adversário de amanhã é ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores rivais do Arsenal no período recente, num dos maiores algozes do Arsenal na atual competição, né, na Premier League, e um time que tem dominado a Premier League nos últimos 4 anos, é o atual tetracampeão, treinado pelo espanhol Pep Guardiola. É claro que eu estou falando dele, do Manchester City. Mas antes de falarmos do jogo de amanhã, eu quero falar para vocês que o tema central do vídeo de hoje vai ser a palavra invencibilidade. Mas nada relacionado aos Invincibles ou algo do tipo. Mas é um tema central do vídeo de hoje porque nos últimos, e por todas as competições que o Arsenal disputou nessa temporada, o Arsenal vem de 5 jogos sem derrotas, tá? São 4 vitórias e um empate. A última vitória, inclusive, agora do último jogo, né, contra o Girona pela Champions League, nos deu a classificação direta para as oitavas de final da competição, por 2-1 a vitória, e podemos descansar tranquilos da Champions e focarmos agora o objetivo total na Premier League. Diferentemente do City, que vai ter que disputar o playoff com ninguém mais, ninguém menos do que o Real Madrid, que é o seu grande arquirrival, o seu grande antagonista na Champions League nos últimos anos. Nas últimas 5 temporadas, se não me engano, enfrentaram-se 4 vezes, então é um problema grande que eles vão ter que resolver. Nós já temos os nossos pela Premier League e vamos tratar deles agora. Por que eu deixei para gravar o jogo, gravar o vídeo do jogo, o pré-jogo, depois do jogo do Liverpool, tá? A 24ª rodada começou neste sábado. Eu gravo o vídeo, né, no sábado, um dia antes do jogo contra o City, com 6 jogos e 2 deles me chamaram muito a atenção. Claro, o principal é o jogo do Liverpool, que enfrentou o Bournemouth fora de casa, num estádio em que o Bournemouth tem um bom desempenho, ele é um bom mandante, um dos melhores da competição. É um estádio que geralmente faz com que os visitantes penem para conseguir vencer, e eu esperava, sinceramente, um empate, talvez, do Liverpool diante do Bournemouth fora de casa, e acabou não saindo. O Liverpool venceu por 2-0, 2 gols do Salah, né, que chegou aí a 34 participações em gol, se não me engano, 21 gols e 13 assistências. Mas além disso, o Liverpool, chegando a mais uma vitória, abriu 9 pontos para o Arsenal antes do jogo de amanhã contra o Manchester City. Mas além disso, vale lembrar que o Liverpool tem mais um jogo atrasado pela 15ª rodada contra o seu rival de Liverpool, né, o Everton. Então, e vamos e viemos, né? O Everton venceu hoje o Leicester por 4-0, jogando no Goodison Park, né, que vai ser o local do jogo contra o Liverpool, né? Vai ser na casa do Everton. Mas o Liverpool está num patamar bem diferente do Everton, bem diferente do Leicester. É o atual líder da competição, desempenha um futebol de altíssimo nível e, sinceramente, eu não consigo prever o Liverpool perdendo pontos para o Everton, sendo que não perdeu para o Bournemouth fora de casa, né? Então eu pressuponho que seja já 12 pontos de diferença para o Arsenal e que nós temos que chegar a diminuir para 9 vencendo o City amanhã. Concordam? Então a gente precisa vencer amanhã a qualquer custo, tá? Se por todas as competições nós temos 5 jogos de invencibilidade, vamos dizer assim, pela Premier são 13 jogos sem saber o que é derrota, tá? Isso já no vídeo contra no pré-jogo para a partida contra o Aston Villa, eu já havia trazido para vocês aqui que o Arsenal vinha de 11 jogos de invencibilidade e que aquela gera uma marca muito marcante, olha a redundância, gera uma marca muito interessante porque ela só era menor que os 14 jogos de invencibilidade do Unai Emery na temporada de 2017 e 2018, né, em que o Arsenal ficou invicto de agosto a dezembro de 2018. Né? Foram 14 jogos de invencibilidade e o Arteta naquele jogo empatou com o Aston Villa em 1-1 e vencemos o último jogo da Premier League contra o Wolverhampton por 1-0, chegando à nossa 13ª partida de invencibilidade na competição. São 8 vitórias e 5 empates. E é isso que o nosso 14º jogo, né, que pode ser o nosso 14º jogo de invencibilidade, será contra o Manchester City. E até diante de tudo que eu já relatei do início da rodada, da 24ª rodada, das vitórias do Liverpool e de um outro que eu não comentei ainda, mas que é o 7-0 do Nottingham Forest contra o Brighton em casa, o time do Nuno Espírito Santo está desempenhando um futebol muito bem jogado, um dos times mais regulares da competição,
e chegou aos 47 pontos, que é o mesmo ponto, a mesma pontuação que o Arsenal tem, né? Só que nós temos o jogo para jogar amanhã contra o City, né? Que é o nosso 24º jogo, e eles fizeram o 24º jogo deles hoje, contra o Brighton. 7-0 e um show de futebol. Eu vi o jogo e foi um absurdo. O Brighton não respirou em nenhum momento. Então é um time que chegou na nossa posição, é o atual terceiro colocado, tem os mesmos pontos que o Arsenal e a gente não pode patinar amanhã. Não podemos perder pontos de forma alguma. Um empate tem gosto de derrota amanhã. E por falar em empate, pensem comigo. Nós chegamos a 13 jogos de invencibilidade e poderíamos já estar com o recorde do Unai Emery quebrado, inclusive, né? Aliás, quebrado não, na verdade, melhorado em termos de desempenho, porque desses 13 jogos que o Arsenal tem de invencibilidade, o Arsenal chegou a somar 29 pontos de 39 possíveis, tá? Um desempenho de 74,36% de aproveitamento, que poderia ter sido bem maior, não fossem os empates com o Everton em 0-0. Quem não lembra daquele jogo, né? Que nós tentamos e não conseguimos furar a defesa que o Xandarte montou e ficamos um 0-0 em casa, um 0-0 insosso, que deu sensação de derrota, ao menos para mim, não sei para vocês. Deixem nos comentários se vocês também acharam que foi um jogo com 2 pontos jogado no lixo, né? Jogado fora. Além daquele empate 0-0 com Everton, vale recordar também aquele empate em 1-1, né? Contra o Brighton, fora de casa também, que nós abrimos o placar. Não lembro quem fez o gol do Arsenal naquele jogo, mas o empate veio de um pênalti, né? No mínimo estranho, que o Anthony Taylor marcou, né? Do Saliba ao cabecear a bola, cabeceou, acho que tocou na cabeça do João Pedro e marcou o pênalti e nos tirou ali 2 pontos importantíssimos para a competição. Poderíamos estar agora com 49, né? Mas muito pior do que esses dois jogos, do que o empate contra o Everton e o empate contra o Brighton, para mim foi o empate em 2-2 com o Aston Villa, também no Emirates, porque nós abrimos 2-0 e aos 66 minutos sofremos o 2-1 e deixamos depois o Aston Villa empatar um jogo que estava na nossa mão, em casa. Eram 3 pontos fundamentais para a competição ali. Eu acho que desses 3 empates que nós estamos falando aqui, talvez o do Everton seja o que tivéssemos menos chance de vitória, porque nós não tivemos em momento algum à frente do placar. O jogo terminou zerado, né? 0-0. Mas o jogo contra o Brighton, que abrimos 1-0 e deixamos empatar com um gol de pênalti. E os 2-0 em casa contra o Aston Villa, que deixamos empatar em 2-2, foram 4 pontos que poderíamos estar agora falando com 51 pontos, podendo chegar a 54 amanhã, né? Então, mas vamos voltar à realidade. A nossa realidade é de que nós vencemos, fizemos 29 pontos de 39 possíveis e nenhum outro time da Premier League na atual temporada fez essa mesma pontuação desde a rodada 11, né? Então, nesses últimos 13 jogos, da rodada 11 até a rodada 24, nenhum time da Premier League pontuou mais que o Arsenal. Isso é muito importante e poderia ter sido ainda melhor se nós tivéssemos aproveitado mais as chances que tivemos nesses 3 jogos, nesses 3 empates, principalmente contra o Brighton e contra o Aston Villa. Mas voltando ao jogo de amanhã, vai ser um jogo interessante porque o Arsenal vem de um retrospecto positivo contra o City. Nos últimos 3 jogos entre as equipes, foram 3 jogos invictos do Arsenal, foram uma vitória e 2 empates. Esses 2 empates, inclusive, nos últimos 2 jogos, né? Que foi um 0-0 e, se não me engano, um 2-2, que foi da última partida, entre as equipes, que foi lá no Etihad Stadium, no primeiro turno. Gol do Calafiori, lembram? Baita golaço. Mas tomamos um gol do Joe Stones no final e ficou em 2-2 aquele jogo, que poderia também ter sido mais uma vitória do Arsenal, e ficamos aí pelo meio do caminho com 2 pontos deixados para trás. De 2 em 2 pontos, olha quantos pontos a gente poderia ter no momento na competição. E o jogo de amanhã será apitado pelo árbitro Peter Banks, que já apitou 14 partidas na competição, inclusive uma vitória do Arsenal contra o Brentford, fora de casa, por 3-1, e já marcou 5 pênaltis nesses 14 jogos. Então, diante de tudo que nós tratamos até aqui, o vídeo está com 9 minutos e meio, e eu me comprometi com vocês, né, de fazer os vídeos pré-jogo para os jogos de Big Six, principalmente, e manter uma minutagem ali de um tempo de 5 a 10 minutos. Vou buscar manter o compromisso com vocês, a palavra, e já devo encaminhar agora para o final, o encerramento do vídeo. Mas basicamente é isso, gente. A gente chega amanhã para o nosso 24º jogo na competição, precisando muito da vitória, muito por conta
dos desempenhos de Liverpool e Nottingham Forest já nos jogos feitos hoje, dia 1º de fevereiro, sábado, que foi a vitória de 2-0 fora de casa do Liverpool e a vitória de 7-0 do Brighton, do Nottingham Forest sobre o Brighton por 7-0. Que placar absurdo, que jogo fantástico, se não viram, vejam, e que nós possamos amanhã fazer um confronto do tamanho que o jogo merece, né? Um confronto com os dois técnicos dominantes assim nos seus atuais elencos ali. De um lado Guardiola, de outro Arteta, mestre e discípulo, o nosso grande rival, né? Tanto técnico quanto o time. E espero um grande jogo para amanhã. Acho que será uma partida em que a torcida vai ser fundamental, o fator casa vai ser fundamental e não podemos de forma alguma permitir que a situação que ocorreu contra o Aston Villa em casa, que nós abrimos 2-0, se repita de novo, né? Não podemos permitir que novamente, como foi lá contra o City, no estádio deles, no Etihad Stadium, nós estejamos duas vezes à frente do placar e permitamos o empate. Ou até lá, acho que foi até o Haaland que fez o gol, não me recordo agora. Se acho que o Haaland abriu o placar, nós viramos e decidimos o empate. Acho que foi isso. Depois eu vou conferir certinho e deixo nos comentários para vocês. Mas é isso, gente. Foco amanhã. Durmam bem hoje. Prepare-se para o jogo de amanhã, que vai ser um jogo importantíssimo. Um jogo que tem caráter de decisão, né? Porque é um jogo contra times do Big Six. O City vem de 4 jogos de invencibilidade também. Está começando a crescer na competição de novo. Mas ainda tem uma certa distância para o Arsenal. Tem 6 pontos que separam as duas equipes. E que se mantenha dessa forma, porque é um adversário que quando cresce é difícil de parar. Tem um time muito competitivo, com várias opções de peças de substituição no banco de reservas que nós não temos no Arsenal, enfrentando um momento de extrema dificuldade com lesões. Então o City atualmente está com 41 pontos, o Arsenal com 47. Então não dá para perder tempo, temos que chegar aos 50 pontos amanhã, diminuir para 6 pontos para o Liverpool de novo e torcer que o Everton faça o crime no jogo que está atrasado, né, que tire pelo menos uns 2 pontos através de um empate lá no Goodison Park. Deixe os comentários de vocês aqui embaixo, o que vocês esperam do jogo de amanhã, se estão confiantes na vitória, e compartilhem o vídeo, deixem seu like, comentem e ajudem a chegar ao maior número de Gunners possíveis. Obrigado pela atenção de vocês, sigam a página do Fala Gunner, sigam o @Juliano também, @ojulianortiz, @Fala Gunner, e vamos para amanhã com mais uma expectativa de vitória e tudo pelo Arsenal. Beleza? Certinho? Gente, um abraço para vocês. Nos vemos. Até a próxima.